Exemplo 2.2, vamos fatorizar o nosso polinômio f de x, sabendo que 2 é raiz tripla, pessoal. 2 é raiz tripla, isso entra a matéria da multiplicidade, pessoal, em que o quê? O nosso polinômio do divisor, que é do tipo x menos o nosso a, que é a raiz do nosso polinômio, elevado a k, que é a multiplicidade do nosso polinômio, neste caso, do nosso polinômio de f de x, pessoal. Então, quer dizer que se 2 é raiz tripla, quer dizer que o nosso k é igual a 3. Isto é, o nosso polinômio do divisor é x menos o nosso a, que é 2, a raiz do nosso polinômio f de x, que é 2, elevado a 3, que é o nosso k, a multiplicidade do nosso polinômio f de x. É dito que 2 é raiz tripla. Então, quer dizer que o nosso polinômio é divisível. O nosso polinômio do divisor, que é x menos 2, é divisível em 3 casos, em 3 situações do nosso polinômio f de x. Isto quer dizer que, pessoal, vamos dividir, recorrendo à regra de Ruffini, dividindo o nosso polinômio f de x em 3 casos por nosso polinômio x menos 2, que é o nosso polinômio do divisor, sendo que nos 3 casos o resto vai dar 0. Então, recorrendo à regra de Ruffini, aqui vai ficar o que? O nosso polinômio f de x, que é igual a x elevado a 5 menos 4x elevado a 4 menos 3x ao cubo mais 34x ao quadrado menos 52x mais 24. A partir então, o que é que vamos começar? Vamos começar a dividir o nosso polinômio f de x, recorrendo à regra de Ruffini, por nosso polinômio do divisor, que neste caso é x menos 3, e é em que vamos praticar em 3 casos, sendo nesses 3 casos o resto tem que dar 0, porque o nosso raiz 2 é raiz tripla do nosso polinômio f de x. Então, começando a praticar, ou seja, começando a implementar o nosso estrutura da regra de Ruffini, primeiro começando no coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é esse termo aqui, termo de grau 5, e o seu coeficiente aqui, pessoal, é 1. Então, começando no 1, depois vem coeficiente de termo de grau 4, que neste caso é menos 4. Depois vem o coeficiente de termo de grau 3, que neste caso seu coeficiente é menos 3. Depois vem 34. Depois menos 52. Depois 24. Aqui vai ficar o nosso 2, raiz 2. Primeiro, abaixando o primeiro coeficiente, ou seja, o coeficiente de termo de grau 5, do termo de maior grau, abaixando o 1, multiplicando 1 por 2, ou seja, 1 vezes 2 dá 2, e 2 somando 2 com menos 4, ou seja, 2 menos 4 dá menos 2, e menos 2 vezes 2 dá menos 4, e menos 4 menos 3 dá menos 7, e menos 7 vezes 2 dá menos 14, e menos 14 mais 34 dá 20, e 20 vezes 2 dá
40, e 40 menos 52 dá menos 12, e menos 12 vezes 2 dá menos 24, e menos 24 mais 24 dá 0. Pessoal, aqui já temos resto 0, já temos 1. Agora falta mais 2 processo na divisão por 2. Dividindo outra vez por 2, sendo que a multiplicidade é 3, pessoal. Aqui já temos 1, falta mais 2. Aqui dividindo outra vez por 2, baixando o 1 vezes 2 dá 2, e 2 menos 2 dá 0. E 0 vezes 2 dá 0, e 0 menos 7 dá menos 7, e menos 7 vezes 2 dá menos 14, e menos 14 mais 20 dá 6, e 6 vezes 2 dá 12, mais 12, e 12 menos 12 dá 0. Já temos mais um resto 0. Falta o último processo da divisão por 2. Dividindo outra vez por 2, baixando o 1 de novo. 1 vezes 2 dá 2, e 2 mais 0 dá 2, e 2 vezes 2 dá 4. E 4 menos 7 dá menos 3, e menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Já temos, pessoal. Aqui, pessoal, para ver que é mesmo que 2 é raiz tripla, vamos dividir mais uma vez para ver que o resto vai dar diferente de 0, vai dar um valor diferente de 0. Baixando, dividindo outra vez por 2, baixando. Aqui, pessoal, já temos o resto 0 em 3 casos, em 3 situações. Isto implica, ou seja, já está provado que 2 é raiz tripla do nosso polinômio f de x. Agora estamos a só confirmar se é mesmo raiz tripla, se não é raiz quádruplo do nosso polinômio f de x. Aqui vamos dividir outra vez por 2 para ver que o resto dá um valor diferente de 0. Baixando 1, 1 vezes 2 dá 2, e 2 mais 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8, e 8 menos 3 dá 5, pessoal. Aqui reparem que o nosso resto deu um valor diferente de 0. Isto quer dizer que 2 não é raiz quádruplo do nosso polinômio f de x, é raiz tripla. Então, agora vamos pegar o nosso coeficiente aqui, ou seja, o polinômio do coeficiente daqui, que é q de x, o nosso polinômio do coeficiente, que é q de x, que é igual. Aqui, pessoal, temos 3 coeficientes. O grau do nosso polinômio q de x é o número dos coeficientes menos 1, que é 3 menos 1, que dá 2. Isto quer dizer que o nosso polinômio q de x do coeficiente é um polinômio de grau 2. Aqui, então, quer dizer que 1 é o coeficiente do termo de grau 2. Então, vai ficar o 1 que não vamos colocar, vai ficar x ao quadrado, mais 2, o coeficiente do termo de grau 1, mais 2x, menos o nosso 3, que é o coeficiente de termo de grau 0, que é o termo independente. Pessoal, já temos o nosso polinômio do coeficiente. Então, quer dizer que o nosso polinômio f de x é o quê? É o polinômio do divisor, que é o quê? X menos 2 elevada ao multiplicidade do nosso polinômio f de x, que neste caso é 3, sendo que
o nosso polinômio do divisor é divisível em três casos, em três situações do nosso polinômio f de x. Então, quer dizer que vai ficar o quê? Nosso polinômio do divisor, que é x menos 2 elevado a k, que é 3, k, que é a multiplicidade do nosso polinômio, elevado a 3, vezes o nosso polinômio do quociente, que é x ao quadrado mais 2x menos 3. Agora, pessoal, vamos tentar simplificar o nosso polinômio x ao quadrado mais 2x menos 3, recorrendo à regra ou seja, a fórmula resolvente, calculando as raízes do nosso polinômio para fatorizar na forma de produto. Cálculo auxiliar, aqui vamos colocar o nosso cálculo auxiliar, aqui indo pela regra de Ruffini, vai ficar o nosso polinômio x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 0, que vai ficar x é igual a menos b, aqui os coeficientes em que a é igual a 1, b, o nosso coeficiente b é 2 e o nosso coeficiente c é igual a menos 3. Então, vai ficar menos b, que é 2, vai ficar menos 2 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que nesse caso é 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4, menos 4, vezes o nosso a, que é 1, vezes o nosso c, que é menos 3. Tudo sobre o que? 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que dá 2, que vai ficar equivalente a x é igual a menos 2, mais ou menos, aqui, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 3 dá mais 12, vai ficar mais 12, mais 4 dá 16, raiz quadrada de 16 sobre 2, que vai ficar equivalente a x é igual a menos 2, aqui raiz quadrada de 16 dá 4, vai ficar mais 4 sobre 2, ou x é igual a menos 2 menos 4 sobre 2, que vai ficar equivalente a x é igual aqui, menos 2 mais 4 dá 2, e 2 a dividir por 2 dá 1, ou x é igual a, aqui, menos 2 menos 4 dá menos 6, e menos 6 a dividir por 2 dá menos 3. Pessoal, já temos os zeros do nosso polinômio x ao quadrado mais 2x menos 3. Agora, colocando esse polinômio na forma de produto, vai ficar e igual. Só aqui reparem que o coeficiente do termo de maior grau, neste caso é 1, não vamos colocar. Vai ficar x menos 2 elevado a 3 vezes o quê? X menos alfa 1, que neste caso o nosso alfa 1 é 1. Vai ficar x menos 1 vezes o quê? Vezes x menos alfa 2, que é menos 3. Alfa 2 é menos 3. Vai ficar x menos da fórmula com menos de menos 3, vai dar mais, vai ficar positivo, mais 3. Pessoal, já temos o nosso polinômio na forma fatorizar o nosso polinômio f de x. Terceiro exemplo, fatorizando o polinômio g de x, sabendo que
menos 1/3 e 6 são umas das raízes do nosso polinômio g de x. Então, vamos recorrer à regra de Ruffini, dividindo o nosso polinômio g de x pelas raízes menos 1/3 e 6, isto é, dividindo o polinômio do dividendo, que é g de x, pelos polinômios do divisor, que é x mais 1/3 e x menos 6. Então, dividindo o polinômio g de x, que é igual a 3x elevado a 4 menos 17x elevado a 3 menos 9x ao quadrado mais 17x mais 6. Recorrendo à regra de Ruffini, começando a organizar os coeficientes do nosso polinômio do dividendo, primeiro o coeficiente, que é o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é 3, vai ficar 3, depois vem menos 17, depois vem menos 9, e depois aqui menos 9, aqui 17, e por último vem 6. Dividindo pela primeira raiz, que é menos 1/3, abaixando 3, multiplicando 3 por menos 1/3, vai ficar 3 vezes menos 1/3, vai ficar 3 menos 1/3, que dá menos 3 sobre 3. Aqui vamos multiplicar 3 por 1, que vai ficar 3 menos 3 sobre 3. E menos 3 sobre 3 dá menos 1. Aqui vai ficar menos 1. Menos 1 menos 17 dá menos 18. E menos 18 vezes menos 1/3, aqui menos com menos dá positivo, vai ficar mais. E 1 vezes, ou seja, 18 vezes 1 dá 18, vai ficar 18 sobre 3, que é igual a 6. Aqui vai ficar 6, e 6 menos 9 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1/3 dá, aqui menos com menos dá mais, vai ficar 3 sobre 3. Aqui 3 vezes 1 dá 3, vai ficar 3 sobre 3, que é igual a 1. Aqui vai ficar 1, e 1 mais 17 dá 18. E 18 vezes menos 3, menos 1/3 dá menos 18 sobre 3. E 18 sobre 3 menos 18 sobre 3 dá menos 6. Aqui vai ficar menos 6. E menos 6 mais 6 dá 0. Já temos o resto 0. Agora vamos dividir pela raiz 6, que é também uma das raízes do nosso polinômio g de x. Dividindo por 6, aqui por 6, baixando 3. 3 vezes 6 dá 18. E 18 menos 18 dá 0. E 0 vezes 6 dá 0. E 0 menos 3 dá menos 3. E menos 3 vezes 6 dá menos 18. E menos 18 mais 18 dá 0. Já temos resto 0. Agora, tirando o nosso polinômio do coeficiente, que é q de x, que é igual, aqui temos 3 termos, quer dizer que o número de termos menos 1, que é o nosso grau do nosso polinômio, 3 menos 1 dá 2. Então, o nosso polinômio q de x do quociente é igual a um polinômio de grau 2. Então, vai ficar o quê? Um polinômio de segundo grau. Aqui é o nosso coeficiente de termo de grau 2, vai ficar 3x ao quadrado. Aqui é 0, quer dizer que o coeficiente do termo de grau 1 é 0, não vamos colocar aqui, não há o termo de grau 1. Aqui vai ficar menos 3. Já temos o nosso coeficiente, o nosso polinômio do quociente, que é esse polinômio aqui. Então, quer dizer que o nosso polinômio g de x vai ficar o quê? O primeiro divisor, o primeiro
polinômio do divisor, que é o que é x, vai ficar x. Aqui menos alfa 1, que neste caso, ou seja, o nosso polinômio do divisor, que é menos 1/3, que é uma das raízes do nosso polinômio g de x, vai ficar menos de 1/3, com menos da fórmula vai ficar positivo, vai ficar mais 1/3 vezes 6, que é uma das raízes também, vai ficar x menos 6, vezes o que é o nosso polinômio do quociente, que é 3x ao quadrado menos 3. Aqui, pessoal, repara que esse polinômio aqui podemos calcular as raízes desse polinômio aqui e também fatorizá-lo, ou seja, colocá-lo na forma de produto. Aqui, calculando a raiz desse polinômio aqui, vai ficar 3x ao quadrado menos 3 igual a 0. Aqui, mandando menos 3 para o segundo membro, vai ficar equivalente a 3x ao quadrado, é igual, aqui passará a ser positivo no segundo membro, vai ficar 3, aqui dividido por 3 vai ficar x ao quadrado, aqui 3 a dividir por 3, vai ficar equivalente a x ao quadrado, aqui é igual a 1, que vai ficar equivalente a x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, que é equivalente a x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Já temos as raízes do nosso polinômio 3x ao quadrado menos 3. Então, quer dizer que esse polinômio aqui na forma de produto vai ficar g de x, que é x mais 1/3 vezes x menos 6 vezes o que? Aqui, reparem, pessoal, que aqui o nosso coeficiente do termo de maior grau é 3. Então, quer dizer que o nosso A é igual a 3. Aqui vai ficar o nosso 3 vezes 3. Aqui o nosso A, que é 3. Aqui vai ficar 3. Vou colocar aqui primeiro porque é um número. Aqui vou colocar aqui, sendo que é produto, a propriedade da comutatividade. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar vezes x menos 1 vezes x. Aqui menos com menos dá mais, vai ficar positivo, mais 1. Aqui já temos o nosso polinômio g de x na forma fatorizada, pessoal. Aqui já temos o nosso polinômio na forma de produto. Polinômio g de x na forma de produto. Exercício 3 é pedido para determinar o polinômio h de x, sabendo que o polinômio h de x é um polinômio de grau 3, cujo coeficiente do termo de maior grau é 2 e admite as raízes 0, menos 1 e 5 sobre 2. Só nesse exercício é diferente dos outros exercícios. Nesse caso, é pedido o nosso polinômio h de x, que é o polinômio do dividendo, e é dado os dados em que é um polinômio de grau 3, o coeficiente do termo de maior grau é 2 e admite as raízes 0, menos 1 e 5 sobre 2. Pessoal, é um polinômio de grau 3. H é um polinômio de grau 3. Isto quer dizer que possuem 3 raízes e é dado esses 3 raízes, que é 0, menos 1 e 5 sobre 2. E também, pessoal, reparem que é dado o coeficiente do termo de maior grau. Então, aqui podemos recorrer a essa fórmula aqui
calculando o nosso polinômio do dividendo h de x. Reparem que aqui temos o nosso a, que é 2, aqui o nosso a, 2, e o nosso alfa 1, que é 0, o nosso alfa 2, que é menos 1, e o nosso alfa 3, que é 5 sobre 2. Então, podemos obter o nosso polinômio h de x a partir dessa fórmula aqui. Então, vai ficar h de x, que é igual ao que? A, que é o nosso coeficiente, A, o nosso coeficiente do termo de maior grau, que é 2, vai ficar A, 2, vezes o que? X menos alfa 1, que nesse caso é 0, vai ficar menos 0, vezes x menos alfa 2, que nesse caso o nosso alfa 2 é menos 1, vai ficar menos da fórmula com menos de menos 1, vai dar positivo, vai ficar mais 1. Vezes, por último, vezes x menos alfa 3, que nesse caso o nosso alfa 3 é 5 sobre 2. Vai ficar x menos 5 sobre 2. Agora vamos fazer esse produto aqui, colocar na forma de um polinômio, aqui não na forma de produto. Aqui, x menos 0 vai dar 0, vai ficar 2x. Aqui vamos fazer a propriedade distributiva. Aqui, x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes menos 5 sobre 2 vai dar menos 5 sobre 2x. E aqui 1 vezes x dá x, vai ficar mais x. E aqui 1 vezes menos 5 sobre 2 vai ficar menos 5 sobre 2. Que é igual a 2x. Aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui, somando esses termos semelhantes, aqui vai ficar, temos o que? Menos 5 sobre 2x mais 1x. Aqui, fazendo o mínimo múltiplo comum, multiplico por 2, vai ficar o que? É igual a menos 5 sobre 2x mais 2 sobre 2x. Aqui, que é igual a menos 6, ou seja, menos vai dar menos 3 sobre 2x, que vai ficar menos 3 sobre 2x menos 5 sobre 2, que é igual, agora vamos aplicar a propriedade distributiva, multiplicando esse termo aqui por todos os termos que estão dentro de parênteses. Vai ficar menos 2x vezes x ao quadrado dá 2x ao cubo. E menos 2 vezes menos 3 sobre 2x vai dar menos aqui, esse 2 aqui no numerador com esse 2 no denominador vai anular, ou seja, dá 1, vai ficar só menos 3x ao quadrado, x vezes x dá x ao quadrado. Aqui menos 2, ou seja, 2x vezes menos 5 sobre 2, aqui 2 anula com esse 2 aqui, ou seja, 2 a dividir por 2 dá 1, vai ficar menos 5x. Já temos o nosso polinômio, pessoal, h de x, que é esse polinômio aqui de grau 3, que é dito no enunciado que h de x é um polinômio de grau 3. Já temos o nosso polinômio h de x. Exercício 4, pessoal, é pedido para determinar o polinômio i de x de grau 2, tal que menos 2 e 3 são as raízes do polinômio i de x. E também i de menos 1 é igual a menos 20, pessoal. Pessoal, reparem que aqui o nosso polinômio i de x é um polinômio de grau 2. Isso implica que o polinômio i de x possuem duas raízes. Nesse caso, já é dado que é menos 2 e 3. Então, quer dizer, recorrendo
essa fórmula aqui, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com I de x, o nosso polinômio I de x é igual ao que? Primeiro, pessoal, vai ficar A, que é o coeficiente do termo de maior grau. Pessoal, reparem que no enunciado não é dado o coeficiente do termo de maior grau. Então, vai ficar A, que é o que vamos procurar o seu valor, A vezes o que? X menos alfa1. Nesse caso, o nosso alfa1 é menos 2. Menos da fórmula com o menos do menos 2 vai ficar positivo. Vai ficar mais 2 vezes o que? Vezes x menos alfa2. Nesse caso, o nosso alfa2 é menos 3. Já temos o nosso polinômio I de x. Pessoal, reparem que aqui nós temos o valor do coeficiente do termo de maior grau. O valor exato do nosso A. É o que vamos procurar o seu valor. Vamos calcular o seu valor. Pessoal, no enunciado, reparem que aqui é dado um dado que nesse caso é dado que I de menos 1 é igual a menos 20. Aqui, reparem que aqui é o teorema do resto, pessoal. Em que se temos, por exemplo, se temos um polinômio P, ou seja, P de um número k, é igual a resto, R, que é o resto. Aqui, na aula do teorema do resto, aqui coloquei A, para que não confundimos com ou seja, o A aqui com o nosso A do coeficiente do termo de maior grau, coloquei um K, um valor K real qualquer. P de K é igual a R, que é o nosso resto. Então, quer dizer que aqui o menos 1 é o nosso K e o menos 20 é o nosso resto. Então, quer dizer que I de menos 1 que é esse polinômio aqui, no lugar do x, vamos substituir x por menos 1, que vai dar igual a menos 20. Assim, vamos ter a oportunidade, pessoal, de calcular o nosso valor de A, do coeficiente do termo de maior grau. Vai ficar, então, o quê? Vai ficar I de menos 1, que é igual ao quê? A, o nosso valor A, que é o valor que estamos a calcular, vezes o quê? X. Nesse caso, x já substituímos por menos 1. Em vez de colocarmos x, vamos colocar menos 1. Vai ficar menos 1 mais 2 vezes o quê? Aqui x vai ficar menos 1, menos 3, é igual ao que, pessoal? Aqui I de menos 1 é igual a menos 20. Então, vai ficar igual a menos 20. Que vai ficar equivalente. Agora, pessoal, podemos calcular o nosso valor do nosso coeficiente A. Aqui vai ficar A vezes o que? Aqui menos 1 mais 2 dá 1, vezes menos 1 menos 3 dá menos 4, é igual a menos 20. Que vai ficar equivalente. Aqui 1 vezes menos 4 dá menos 4. Vai ficar menos 4A, que é igual a menos 20. Menos 20, que vai ficar equivalente. Dividindo tudo por menos 4, vai ficar A é igual a menos 20 sobre menos 4, que vai ficar equivalente a A, que é igual aqui. Menos 20 a dividir por menos 4 dá 5. Pessoal, já temos o nosso valor do nosso coeficiente do termo de maior grau
que neste caso é A, o valor do nosso A. Então, o nosso polinômio I de x vai ficar igual ao quê? O nosso A, que é 5, vai ficar 5 vezes o que? X mais 2 vezes x menos 3. Agora, fazendo a propriedade distributiva, vai ficar o quê? Vai ficar igual aqui, x vezes x dá x ao quadrado, vai ficar primeiro 5. Aqui, x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes menos 3 dá menos 3x. E 2 vezes x dá mais 2x. E 2 vezes menos 3 dá menos 6, que é igual a 5 vezes x ao quadrado. Aqui menos 3x mais 2x dá menos 1x, menos 6, que é igual aqui, fazendo a propriedade distributiva, multiplicando 5 por termos que estão dentro de parênteses, vai ficar 5 vezes x ao quadrado dá 5x ao quadrado, e 5 vezes menos x ao quadrado dá menos 5x, e 5 vezes menos 6 dá menos 30. Pessoal, já temos o nosso polinômio I de x, que é 5x ao quadrado menos 5x, ou seja, 5x ao quadrado menos 5x menos 30, que é o nosso polinômio I de x. Exercício 5 é pedido para construir um polinômio j de x de grau 3 que admite 1 como raiz tripla e dividindo o nosso polinômio j de x por um polinômio x menos 4 dá resto menos 27. Pessoal, aqui reparem que o nosso polinômio j de x é um polinômio de grau 3 e admite 1 como raiz tripla. Já é dado as três raízes do nosso polinômio j de x, α1, α2 e α3. Então, se o polinômio j de x admite 1 como raiz tripla, quer dizer que aqui entra a multiplicidade, quer dizer que ou seja, j tem a multiplicidade 3, ou seja, o nosso k é igual a 3, que é o quê? Que é x menos 1a, que vai ficar x, neste caso o nosso a é 1, vai ficar x menos 1 elevado a k, em que k é igual a 3, porque admite 1, admite como raiz tripla. Quer dizer que o quê? O nosso polinômio j vai ficar o quê? J de x é igual ao quê? O nosso coeficiente do termo de maior grau, que nesse caso é o nosso a. Aqui, reparem que aqui, pessoal, no enunciado não é dado o nosso a. Então, vai ficar a, que é o valor que estamos a calcular, vezes o que? X menos 1, raiz 1, elevada ao cubo, ou seja, elevada a 3, em que 3 é o nosso multiplicidade k. Então, vai ficar ao cubo elevado a 3. Agora, pessoal, reparem que aqui é dado que, ao dividir o nosso polinômio j de x por um polinômio, um binômio, x menos 4 dá resto 20 menos 27, pessoal. Então, quer dizer que o quê? Que ao dividir o nosso polinômio aqui é teorema do resto, quer dizer que j de o quê, pessoal? Aqui temos o nosso a, que é ou seja, aqui é o nosso
Aqui, ao dividir o nosso 4, ao colocar o nosso, ou seja, nesse caso, ao substituir x por 4, dá resto, no nosso polinômio, vai dar igual a menos 27, pessoal. Aqui vai ficar 4, j de 4 é igual a menos 27. Aqui, menos 27 é o nosso resto. Resto que aqui é irmos ou seja, pelo teorema do resto, recorrendo ao teorema do resto. Então, quer dizer que vai ficar aqui, podemos calcular o nosso valor do nosso coeficiente do termo de maior grau, o nosso A. Então, vai ficar j de 4, que é igual a vezes o quê? O nosso x é igual a 4. Vai ficar 4 menos 1 ao cubo é igual ao quê, pessoal? É igual ao nosso resto, que dá um resto. Nesse caso, é igual a menos 27. É igual a menos 27, pessoal. Então, que vai ficar equivalente aqui 4 menos 1 dá 3. Vai ficar 3 ao cubo é igual a menos 27. Que vai ficar equivalente. Aqui 3 ao cubo dá 27. 27A é igual a menos 27. Que vai ficar equivalente, dividindo tudo por 27, vai ficar A é igual a menos 27 sobre 27. Que é equivalente, aqui vai ficar A é igual aqui, menos 27 a dividir por 27 dá menos 1. Pessoal, já temos o nosso valor do nosso coeficiente A. Então, quer dizer que J de x é igual ao quê? A, que é igual a menos 1, vai ficar menos 1 vezes o que? X menos 1 ao cubo. Agora vamos fazer a propriedade distributiva. Vamos desfazer o nosso polinômio j de x aqui, fazendo a propriedade distributiva, ou seja, vai ficar o quê? Sabemos que x menos 1 ao cubo é igual a... aqui podemos ir se por acaso não sabemos a fórmula direta, binômio de Newton, aqui vai ficar o quê? Vai ficar, sabemos que esse binômio aqui ao cubo é igual ao que? X menos 1 ao quadrado vezes o que? Vezes x menos 1, que é igual ao, aqui fazendo direto já, e aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 vezes x menos 1. Fazendo a propriedade distributiva, aqui vai ficar x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. E menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. E aqui menos 2x vezes menos 1 dá mais 2x. E 1 vezes x dá mais x. E 1 vezes menos 1 dá menos 1, que é igual a x ao cubo. Aqui menos 1x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. E 2x mais 1x dá mais 3x menos 1. Já temos o nosso, essa parte aqui que é x menos 1 ao cubo. Então, vai ficar o quê? É igual a menos 1 vezes x ao quadrado, ou seja, x ao cubo menos 3x ao quadrado
mais 3x menos 1. Fazendo a propriedade distributiva, multiplicando menos 1 pelos termos que estão entre parênteses, aqui vai ficar negativo, menos 1 vezes esse termo aqui dá menos x ao cubo, aqui vezes vai mudar de sinal, vai mudar só de sinal, vai ficar mais 3x ao quadrado, aqui vai ficar negativo 3x e aqui também positivo, mais 1. Aqui, pessoal, já temos o nosso polinômio j de x. Exercício 6 é pedido para construir um polinômio k de x de grau 4, sabendo que 5 é o coeficiente do termo de maior grau e que admite menos 4, menos 2 e 1 como raiz do nosso polinômio k de x. E dividindo o nosso polinômio k de x por um polinômio x mais 3 dá resto menos 40, pessoal. Pessoal, reparem que aqui o nosso polinômio k de x é um polinômio de grau 4 e temos só 3 raízes. E também, nesse caso, nesse exercício, é dado o coeficiente do termo de maior grau, que nesse caso é 5. Aqui também é dado, aqui podemos aplicar o teorema do resto para obter o valor do que estamos a calcular, que é P, aqui nesse caso vai ficar K de menos 3, aqui nesse caso é menos 3, porque a fórmula é x menos a. Aqui, então, vai ficar x menos 3. Então, o nosso a, ou seja, o nosso constante é menos 3, dá resto menos 40. Pessoal, reparem que aqui temos só 3 raízes e é um polinômio de grau 4. Isto quer dizer que o nosso k de x tem 4 raízes. Então, o nosso objetivo é calcular o último raiz que está a faltar para que podemos construir o nosso polinômio k de x. Primeiro, então, recorrendo a essa fórmula aqui, colocando os dados que é dado na fórmula, vai ficar o quê? K de x, o nosso polinômio k de x, que é igual ao quê? Primeiro vai ficar a, que é o coeficiente do termo de maior grau, que nesse caso é 5. Vai ficar 5 vezes x menos alfa 1, menos alfa 1, que nesse caso o nosso alfa 1 é menos 4. Então, menos da fórmula com menos do menos 4 vai ficar mais 4 vezes o quê? X menos alfa 2, e o alfa 2 é menos 2, com menos da fórmula vai ficar positivo, mais 2 vezes x menos alfa 3, que nesse caso é 1, vai ficar menos 1, vezes, pessoal, aqui é um polinômio de grau 4, então temos que ter 4 raízes. Aqui temos 1, 2, 3 e falta o último que não é dado o seu valor, que é o valor, ou seja, que é o nosso objetivo de calculá-lo, que vai ficar x menos alfa 4, que é o nosso objetivo de calcular o seu valor, ou seja, o valor de alfa 4, a partir dos dados que é dado no enunciado. Aqui, pessoal, reparem que aqui é dito que ao dividir o nosso polinômio k de x por polinômio x mais 3 dá resto menos 4. Então, quer dizer, aqui x mais 3 é igual ao que? X menos 3. Aqui temos o nosso valor, nesse caso, do nosso k constante. Então, quer dizer que o que? K, teorema de resto, pessoal, k de menos 3
dá resto menos 40. Menos 40. Então, o que vamos fazer? Aqui, a partir desse caso aqui, desse dado, podemos calcular o nosso raiz alfa 4, pessoal. O que vamos fazer? Vamos substituir o menos 3 no lugar do nosso x, assim que vai igualar ao que? Menos 40, assim vamos calcular, ou seja, assim podemos obter o nosso valor de alfa 4. Então, vai ficar equivalente, ou seja, vai ficar k de menos 3 é igual ao que? 5. Aqui, pessoal, estamos a substituir o x por menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3. Em vez de x, vai ficar menos 3 mais 4. Mais 4 vezes, aqui vai ficar outra vez menos 3 mais 2. Vezes aqui também vai ficar menos 3, menos 1. E aqui também menos 3 menos alfa 4. É igual, pessoal, aqui sabemos que k de menos 3 é igual a menos 40. Dá resto 40. Vai ficar menos 40. Que é equivalente... vai ficar equivalente a 5. Aqui, menos 3 mais 4 dá 1, vezes menos 3 mais 2 dá menos 1, menos 3 menos 1 dá menos 4, vezes menos 3 menos alfa 4. É igual a menos 40, que vai ficar equivalente. Aqui 5 vezes 1 dá 5, e 5 vezes menos 1 dá menos 5, e menos 5 vezes menos 4 dá 20, vezes o que? Vezes menos 3 menos alfa 4, que é igual a 40. Dividindo ambos os membros por 20, vai ficar menos 3 menos alfa 4 é igual a menos 40 a dividir por 20, que é equivalente a menos 3 menos alfa 4 é igual aqui menos 40 a dividir por 20 dá menos 2, que é equivalente, aqui vai ficar mandando menos 3 para o segundo membro, vai ficar menos alfa 4 é igual a menos 2 mais 3, que é equivalente a menos alfa 4, aqui dá 1. Agora, multiplicando ambos os membros por menos 1, aqui vezes menos 1, e aqui vezes menos 1. Vai ficar equivalente a alfa 4 é igual, aqui dá menos 1. Já temos o nosso valor do alfa 4. Agora vamos substituir no nosso polinômio k de x e assim vamos obter o nosso polinômio k de x, que vai ficar k de x, aqui vai ficar k de x é igual a 5 vezes x mais 4 vezes x mais 2 vezes x menos 1 vezes x, aqui menos alfa 4, em que alfa 4 é igual a menos 1.
menos da fórmula com menos do menos 1 vai ficar positivo mais 1. Agora vamos fazer a propriedade distributiva. Vai ficar igual a 5. Aqui fazendo a propriedade distributiva dessa expressão aqui com essa aqui. Vai ficar x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 2 vai ficar mais 2x. Aqui 4 vezes x dá mais 4x. E 4 vezes 2 dá 8, mais 8. Vezes aqui, multiplicamos por esse aqui, vai ficar x vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 1 dá mais 1x. E menos 1 vezes a x dá menos 1x. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Que é igual a 5. Aqui vai ficar x ao quadrado. 2x mais 4x dá mais 6x mais 8. Vezes, aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui 1x menos 1x dá 0x. Vai ficar menos 1. Que é igual a 5. Aqui fazendo a propriedade distributiva. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x elevado a 4, ou x à quarta. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. E 6x vezes x ao quadrado dá mais 6x ao cubo. E 6x vezes menos 1 dá menos 6x. E aqui 8 vezes x ao quadrado dá mais 8x ao quadrado. E 8 vezes menos 1 dá menos 8. Que é igual a 5. Aqui vai ficar x à quarta mais 6x ao cubo. Aqui menos x ao quadrado menos 8x ao quadrado dá mais 7x ao quadrado. E aqui vai ficar menos 6x menos 8. Agora, fazendo a propriedade distributiva, ou seja, multiplicando os 5 por termos entre parênteses, vai ficar o que? É igual a, aqui vai ficar 5 vezes 4, ou seja, 5 vezes x elevado a 4, vai ficar 5x à quarta, e 5 vezes 6x ao cubo dá mais 30x ao cubo. E 5 vezes 7x ao quadrado dá mais 35x ao quadrado. E 5 vezes menos 6x dá menos 30x. E 5 vezes menos 8 dá menos 40. Pessoal, já temos o nosso polinômio k de x, que é esse polinômio aqui de grau 4.